vamos dar continuidade à nossa audiência pública. E agora, para tomar 15 minutos, eu convido o advogado Toledo Cascais. Excelentíssimo deputado Marcos Vieira, digníssimo presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimos senhores deputados, membros dessa comissão e demais parlamentares aqui presentes, deputado Maurício Scodilarchi, representando o presidente da Assembleia, deputado Mário Mota, deputado Cleiton, excelentíssimo senhor presidente do DETRAN, digníssimo senhor Kennedy Nunes, também representando o governo do Estado, excelentíssimos senhores promotores de justiça aqui presentes, excelentíssima doutora Ionara Ribeiro, digníssima presidente da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, ilustríssimo senhor presidente da Associação Catarinense de Empresas de Vistoria Veicular, ilustríssimos senhores proprietários de empresas credenciadas de vistoria veicular do Estado de Santa Catarina, minhas senhoras e meus senhores. Diante de tudo que foi colocado até agora, eu preciso ser honesto com a minha memória e tudo o que está escrito permanece, tudo que se fala voa, me permitam então discorrer sobre os nossos pensamentos. A sociedade contemporânea aspira por ser liderada por indivíduos imbuídos de sabedoria, cuja perspectiva esteja em harmonia com o desenvolvimento de legislações que sejam, ao mesmo tempo, empáticas e justas. É essencial que esses líderes se empenhem na criação de leis que equilibrem o bem-estar coletivo, sem favorecer injustamente uma minoria. A sabedoria legislativa requer a sensibilidade para reconhecer e considerar as nuances de cada caso, garantindo que a justiça seja distribuída de forma equitativa e ponderada, contribuindo assim para a mitigação das desigualdades sociais. Obrigado, deputado Marcos Vieira, por introduzir entre seus pares uma reflexão crucial acerca da Portaria 465, levantando a necessidade de sua revisão, dada a presença de potenciais e seríssimos equívocos. Estende-se também gratidão a todos os deputados membros da comissão que apoiaram tal reflexão, demonstrando um compromisso com a prudência e a sensatez no processo legislativo. A disposição para reavaliar e ajustar as diretrizes mostra um profundo respeito pelo princípio democrático e pela justiça legislativa, princípios essenciais para o fortalecimento das instituições e de confiança pública. Por meio do DETRAN, o Estado de Santa Catarina mantém habilitadas aproximadamente 600 empresas credenciadas de vistoria veicular, cada uma adaptada às suas específicas condições regionais, clientela e tipos de veículos que pode atender. É imperativo sublinhar que a vasta maioria dessas instituições não apenas observam com fidelidade, constância e regularidade a portaria que as credenciou, mas também, de modo particularmente notável, a Resolução CONTRAN 941. Esta normativa, em específico, delimita os procedimentos basilares que devem ser rigorosamente seguidos, refletindo não somente o compromisso inquebrantável dessas empresas com a legislação vigente, mas também evidenciando a eficácia da regulamentação federal atual, assegurando que os serviços prestados correspondam aos elevados padrões de qualidade e segurança requeridos, fortalecendo, portanto, a integridade dos serviços ofertados à coletividade. A resolução mencionada se destaca pela sua clareza, pela precisão e pela facilidade de sua compreensão, estabelecendo regramentos que devem ser observados tanto pelos órgãos e entidades do Executivo de Trânsito dos Estados, quanto as pessoas jurídicas de direito público ou privado, habilitadas para a prestação de serviços de vistoria veicular. Assim, em Santa Catarina, tanto o DETRAN quanto as aproximadas 600 empresas credenciadas de vistoria veicular estão sujeitas ao cumprimento desta resolução, incluindo as penalidades aplicáveis. Este rigor normativo
assegura a uniformidade e a equidade no tratamento de todos os envolvidos, refletindo a seriedade com que a União aborda a regulamentação do setor de vistoria veicular. Minha presença nesta audiência pública, creio eu, é motivada pelos mesmos princípios de imparcialidade que nortearam os deputados a identificar possíveis falhas na Portaria 465. Analogamente, da mesma forma que cada deputado representa uma porção significativa dos cidadãos de nosso Estado, nesse momento representa uma parcela também considerável de empresas credenciadas de vistoria veicular de Santa Catarina, que não comungam com a Portaria 465. Estas empresas, independentemente de serem filiadas ou não a entidades de classe, percebem equívocos e ilegalidades gritantes na portaria em questão, demonstrando uma divisão de opiniões que transcende as linhas associativas, revelando a necessidade de um exame mais aprofundado da mesma. Com autêntica humildade e dando voz a essas empresas credenciadas de vistoria veicular, manifesto o desejo ardente de sermos admitidos e reconhecidos como um amicus curiae, tanto da Assembleia Legislativa, tanto do Governo do Estado, como do próprio presidente do Detran. Tal reconhecimento nos facultaria uma participação decisiva e construtiva em debates, promovendo a equidade e o equilíbrio necessário para a justa deliberação dessas matérias, que, por meio da cooperação mútua, é possível desenvolvermos soluções que estejam em plena harmonia com nossa Constituição e com as normas infraconstitucionais superiores à referida portaria. Assim, poderemos estabelecer um ambiente jurídico estável e justo para todos, reforçando os pilares de nossa democracia e assegurando a integridade e eficácia das normas que regem nesse importante setor de economia e de fiscalização do nosso Estado. Com todo o respeito àqueles que possam ter uma visão divergente, defendemos com convicção que a Portaria 465 deve ser revogada. Esta medida, que seria emblemática da prudência e da humildade inerentes a estadistas de elevada estatura moral, salvaguardaria os direitos constitucionais e infraconstitucionais de todos, erradicando a ameaça de inúmeros desempregos diretos e de encerramento de centenas de empresas credenciadas de vistoria veicular. Essas empresas, que operam em plena conformidade com a Resolução 941 e a portaria anterior que as credenciou, teriam assim assegurado seus direitos sociais e garantias fundamentais, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que reitera que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A revogação da portaria emerge como uma medida de prudência jurídica e de sensatez socioeconômica. Com essa ação, evitaríamos uma série de consequências adversas, que inclui uma possível proliferação de litígios judiciais e questionamentos junto ao Senatran. Tais indagações poderiam questionar se a portaria transgrediu artigos essenciais da Resolução 941, especialmente no que concerne a possíveis extrapolações de sua jurisdição, detalhadas no parágrafo 2º, letra C, inciso 4º do artigo 5º. Ademais, suscitariam questionamentos acerca dos indivíduos justamente sujeitos às sanções devido às ações ou omissões que contrariam princípios constitucionais, conforme estabelece o artigo 14 da citada resolução e nas normativas correspondentes expressamente mencionadas no mesmo texto. Mantendo-se a portaria 465, além de se constituir num ato, com devido respeito, mas num ato executivo impudente e ilegal, as dificuldades da adaptação às exigências desnecessárias tão onerosas irá resultar, volto a dizer, não apenas no fechamento de empresas por descredenciamento, mas também no endividamento das mesmas, na ruína de inúmeras famílias e em um notório e alarmante aumento no desemprego. Ademais,
a persistência em seguir as normas falhas da portaria implicaria em dizer que Santa Catarina deixaríamos de ter novos vistoriadores, exceto os atualmente credenciados, e isso devido à incongruência, ilogicidade e erro de redação do seu artigo 19, comprometendo mais ainda a sustentabilidade do setor de vistorias veiculares no Estado. Por gentileza, o respeito é bom. Em uma outra discrepância que merece destaque, refere-se aos novos credenciamentos concedidos pelo DETRAN. Como vimos, mais de 33 novos credenciamentos, após a edição da portaria. Como pode o DETRAN conceder novas outorgas por um prazo de 5 anos para empresas de vistoria veicular que não estão afinadas integralmente com os requisitos estabelecidos por sua própria normativa? Esse fato sublinha uma aparente inconsistência no processo de aplicação das diretrizes regulamentares, comprometendo a integridade, a eficácia do sistema de vistoria veicular e a própria credibilidade das portarias edificadas. Se faz sublinhar que, sob a égide da portaria 465, caso se persista em impor sua implacável vigência, vinculada ao perigo do descredenciamento e ao eminente encerramento de atividades de centenas de empresas hoje habilitadas, haverá o desencadear de gravosas complicações. Além do que já fora enfatizado, haverá inequivocamente prejuízos ao erário dos municípios e ao próprio Estado. Todavia, mais alarmante e lamentável ainda é o risco adicional e grave que a portaria enseja, dado as suas perigosas consequências, ou seja, facilitadas ficam a possibilidade de práticas criminosas contra a ordem econômica, em especial a formação de cartéis. É alarmante o potencial emergente de que novas empresas de vistoria se estabeleçam para atuar em todas as regiões do Estado, almejando o monopólio do mercado e a manipulação de preços. Essas práticas não apenas transgridem a ordem econômica e as normas de proteção ao consumidor, mas também se configuram como delitos ligados à associação criminosa e à lavagem de dinheiro. É patente, excelências, que com o descredenciamento de centenas de empresas, as quais se veem financeiramente incapazes de se adequarem às exigências tão gravosas quanto infundadas, abre-se o palco para o advento de conglomerados poderosos, dentre os quais, lamentavelmente, nem todos primam pela seriedade. Tal contexto não apenas debilita a pluralidade do mercado, mas também ameaça a integridade dos serviços oferecidos ao público. É crucial alertar aos estimados deputados que há pouco tempo ocorreu no estado de Santa Catarina uma operação conduzida pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, através da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo, com a colaboração decisiva da 29ª Procuradoria de Justiça da Comarca da Capital. Esta investigação revelou a existência de práticas perniciosas, sendo uma prova concreta desse acontecimento o termo de acordo de não persecução penal homologado no último dia 14 de março de 2024, pelo Ministério Público da 29ª Procuradoria de Justiça da Capital, decorrente desta operação. Como sabem, Vossas Excelências, para que seja homologado um acordo de não persecução penal, se exige do investigado sua confissão formal, completa e circunstancial da prática do delito. Para concluir, Excelências, suplica-se ao senso de justiça que sabemos ser característica do presidente do DETRAN, para que revogue a portaria 465 e permita maiores discussões e que todas as sugestões que possam ser apresentadas sejam tratadas com a presença de seus idealizadores e que essa insigne comissão crie ou permita ser recebida uma proposição legislativa a ser discutida na Assembleia, que realmente as atividades das empresas credenciadas de vistoria veicular seja dada uma segurança jurídica e necessária que atualmente não existe. A implementação de um marco regulatório confiável e robusto é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor.
Uma medida legislativa dessa natureza, protagonizada pela Assembleia Legislativa, reforçaria o compromisso de uma administração pública íntegra, promovendo uma governança que esteja em harmonia com os princípios de equidade e justiça social. Obrigado.